nosso Senhor Jesus Cristo, que pertence a glória e louvor, nossas graças, amém. Uma alegria muito grande nós podemos estar reunidos na presença do Senhor, em um só corpo, confessando a Jesus Cristo como nosso Salvador, amém? Aquele que nos uniu, aquele que pelo seu sangue nos reconciliou com o Pai. Amém. Irmãos, não reparem no cabelo, né? Está lá fora, no portão ali da igreja, está um ventinho gostoso hoje, né? Bem gostoso. Muito bem. Irmãos, e o assunto que nós temos para trazer hoje para a igreja é sobre um assunto que é comum a todos nós, e eu entendo como de grande importância, que fala do registro. Amém? Como o registro é algo importante para nós. Todos nós temos em comum muitas coisas registradas, né? Nosso nascimento é registrado. Eu lembro quando minha esposa e eu estávamos na maternidade, quando ela ganhou um neném, nosso filho, e nós fomos registrados. Lá no quarto você desceu, né? Isso. Nós escolhemos o nome, ela ficou lá no quarto, né? Não podia. E eu fui lá para registrá-la. Junto com a minha sogra. E nós todos, né, temos nosso registro de nascimento. Nós registramos as nossas informações importantes. As moças, né, hoje em dia não é tão comum, mas antigamente, né? As moças registravam sempre nos seus diários as suas coisas de escola. Então nós temos o registro como algo muito comum a todos nós somos registrados no nosso nascimento, nós temos o registro de nascimento, o registro de casamento, amém? Amém. Depois tem o registro de óbito, mas ninguém quer falar. Mas o registro é algo muito importante, isso foi o que Deus fez nas palavras. Por isso eu gostaria que toda a igreja abrisse as suas Bíblias no Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 20 e versículo 30. Amém? O Evangelho do apóstolo João, capítulo 20 e versículo 30. Foi isso que Deus fez ao deixar registrado nas Escrituras a obra de Cristo, os seus ensinamentos, o que Ele fez quando esteve conosco, quando Ele foi reconhecido como verdadeiro homem, e Ele esteve aqui conosco. E hoje Ele está, né, no intermédio do Espírito Santo, e diz assim na palavra, João 20, 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Amém. Irmãos, João ele registra esse fato dos acontecimentos que com eles ocorreram. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, ele retrata, ele registra tudo que Jesus fez. E quando ele diz que não estão escritos neste livro, nós podemos encontrar muitas coisas escritas no livro de João. E tudo isso que foi registrado, por que nós trazendo para o dia de hoje é tão importante? Como para todas as eras, para todos que vieram antes da gente e para todos que virão depois da gente. É tão importante esses registros que narram os fatos que ocorreram. João aqui ele diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E olha que ele escreveu bastante coisa
a respeito daquilo que Jesus fez. Mas tem algumas coisas que nós podemos encontrar nos outros evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em que João não registrou, mas eles registraram. E esses evangelhos sinóticos, por exemplo, eles trazem muitos fatos que foram registrados dos feitos de Jesus, da obra de Jesus, dos milagres que eles fizeram. Quantos de nós não lembramos do filho único da viúva de Naim? Quantos de nós não recordamos de Jesus ter dado vista ao cego, que nós encontramos nos evangelhos sinóticos? Irmãos, só para nós termos uma noção, vocês sabem o que significa o evangelho sinótico? Então, o evangelho sinótico são 3 evangelhos que são muito parecidos. É o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E aqui, eles são muito parecidos, esses 3 evangelhos. E a palavra sinótico vem de uma palavra grega que significa ver conjuntamente. Então, é a mesma coisa que nós todos estamos aqui na igreja de Vila Santa Maria, nós todos estamos vendo a igreja, como que é. E de repente, mais para frente, alguém fala, me dá uma descrição de como é a igreja lá, se for perguntar para vários de nós. Como nós estamos vendo conjuntamente a mesma igreja, nós vamos falar praticamente muito semelhante um do outro. Embora pareça que alguns fatos não seja tão semelhante, por exemplo, alguém vai dar um ponto de vista através da vista da porta de fora para dentro, outro vai dar uma descrição de dentro para fora. Isso é os evangelhos sinóticos. Os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus são tão parecidos, vocês já perceberam? Então eles viram conjuntamente as obras e fizeram uma descrição dos fatos. Então, por isso que nós vemos um fato retratado em Mateus, em outro em Marcos, em outro em Lucas, que são muito parecidos. E fala, como que eles puderam escrever tão iguais, tão parecidos, tão semelhantes? É por causa disso. Porque eles fizeram uma descrição dos fatos, com seus pontos de vista, e aí eles puderam registrar e são tão parecidos. Nesse caso aqui, João é um evangelho um pouco mais diferente desses outros 3. Então, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos, muito parecidos. A diferença é com os públicos-alvos que eles destinaram aos seus escritos. João foca mais na divindade de Cristo. E aqui ele vai dizer, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, tudo que João registra no seu evangelho, tudo que ele viu, ele testemunhou dos fatos, os milagres que Jesus operou, os sinais que foram feitos, o ensinamento de Jesus, ele registra. O Espírito Santo move o coração dele para que ele registrasse aquilo. Irmãos, um registro é importantíssimo. Porque o que é um registro? É um documento. Uma certidão de nascimento é um documento. É um registro do nascimento de uma criança. O que é uma certidão de casamento? Um registro de casamento é um documento que aquela pessoa está casada. Então, quando nós nos deparamos com o livro de João, quando nós nos aproximamos deste livro para lê-lo, nós estamos lendo um documento, algo precioso, algo importante, algo que tem que ser levado com máxima consideração, porque é um documento, é um registro de tudo aquilo que Jesus fez, está registrado nas Escrituras. E João aqui ele deixa claro que se nós crermos nestes fatos que ocorreram, ele diz, na realidade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes aqui que João escreve, que João registra, estes porém foram registrados para que creiais. Esses fatos que ocorreram, que foram registrados, têm o poder de gerar fé no coração, tem o poder para tirar a incredulidade do coração, e tem o poder para gerar naquele coração fé, e fazer com que a pessoa creia que Jesus é o Cristo,
Essa palavra Cristo vem da palavra grega ungido. E Jesus é ungido de Deus para ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa palavra tem o poder, vai nos levar a crer que Jesus é o Cristo, é aquele que Deus prometeu na Escritura, todo o Antigo Testamento, da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo aquele testemunho que o Antigo Testamento dá do sacrifício dos animais, todo aquele testemunho do tabernáculo sendo construído conforme Moisés viu do tabernáculo celestial, que ele fizesse igual, todo aquele testemunho era o testemunho de que um dia um Messias viria, um ungido viria, o Cristo viria. E João retrata aqui já o Cristo vindo, que ele já veio. E esses fatos que ocorreram é uma prova, é uma prova incontestável, uma prova que não tem como contestar, de que Jesus realmente é o Cristo, é aquele que os judeus esperavam, é aquele que os gentios agora esperam, é aquele que nele tem vida e vida eterna. Para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Notem que Jesus é o Filho de Deus. Esse fato é tão importante porque mostra que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio de si mesmo, ele não veio por si mesmo, mas ele veio porque ele foi enviado por alguém, porque o Pai que enviou Jesus Cristo ao mundo. Pelo fato do Pai ter enviado Jesus Cristo ao mundo, prova que Jesus é verdadeiro, porque ele não veio de si mesmo, mas ele veio porque o Pai o enviou. Aleluia. Esse fato é tão importante, esse documento, João, quando ele escreve, não é uma mera inscrição, mas é um documento. Irmãos, por isso que torna a palavra de Deus um livro único e tão especial para nós. Porque a letra registrada aqui está em tinta, uma tinta. Mas ela é como se fosse uma tinta que ela salta da Escritura e ela cola no nosso coração. Ela cola no nosso coração. Como que nós vamos tornar isso aqui semelhante? Ao que nós nos assemelharemos? Não sei se vocês já foram numa escola infantil, onde que as professoras pintam a mão das crianças de várias cores. Cada criança tem a mão pintada de uma cor. E aí lá tem uma parede, e naquela parede a criança coloca a mão naquela parede. E lá fica registrado a mão daquela criança, de cada uma daquelas crianças. É assim a Escritura também. Ela está registrada com essa tinta aqui, mas essa tinta salta e ela gruda no nosso coração. E ela faz uma grande obra de fé no nosso coração. Amém. É isso que tem o poder para fazer com que uma pessoa alcance a fé verdadeira. Os escritos das Escrituras, o que foi registrado, esse documento tão importante, ele tem poder de fazer com que uma pessoa que esteja na maior incredulidade, uma pessoa que esteja mergulhada na incredulidade, possa se tornar uma pessoa cheia de fé e cheia de esperança no nome do Senhor. Amém. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, esse é o fruto da fé, o fruto de nós cremos que Jesus é o Cristo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, o nome de Jesus, ele é repetido nas Escrituras várias vezes, tem uma grande importância para nós. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então, quantos milhares de nomes que existem no mundo? Porque tudo se nomeia. Tudo se nomeia. O nome disso daqui é cadeira, porque nós nomeamos como cadeira. O nome daquilo é parede, porque nós nomeamos como parede. Nós temos nosso nome. Então, quantos milhares e milhares e milhares de nomes que há? E o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. O nome dele é perfeitamente suficiente para dar a vida eterna, conceder vida eterna àqueles que nele creem. É o nome do Senhor. Irmãos, e a vida eterna é algo precioso e importante, porque foi isso que fez com que Jesus viesse para dar a vida eterna ao seu povo. Aleluia! Irmãos, notem que se nós virarmos uma página das Escrituras, lá no finalzinho,
No último versículo do Evangelho de João, ele repete esse mesmo versículo. Então, ele vai falar agora no capítulo 21, mas no versículo 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Irmãos, foi muito grandiosa, muito maravilhosa a obra de Jesus. Obrigada, Senhor. Essa obra de Jesus é o que nos leva à salvação. Esse registro que gera essa fé no nosso coração é que nos traz a vida eterna, que nos traz o perdão dos pecados, que nos traz a justificação, que nos traz a reconciliação com Deus, que nos aproxima de Deus, que nos ressuscita dos mortos, que acha o perdido. É tudo isso que foi registrado a respeito do que Cristo fez. Amém. E trazendo para os nossos dias hoje. Por que esse escrito é tão importante? Por que é tão importante hoje em dia esses escritos? Primeiramente porque se nós crendo no seu nome, nós teremos a vida eterna. É um fato, é uma promessa de Deus. Note que em nenhum momento ele falou, talvez terá a vida eterna. Ou ele disse, há uma grande possibilidade de ter uma vida eterna. Não, ele não disse isso, ele diz, tem a vida eterna, é uma garantia. Então esse documento ele gera uma garantia. Garantia de quê? Se a pessoa crer no nome de Jesus, ela tem a vida eterna. Amém. Em nenhum momento está escrito que há uma grande possibilidade de ter a vida eterna, ou aumenta a sua possibilidade de ter a vida eterna. Não, está escrito que tem a vida eterna, está garantindo a vida eterna. Aleluia. Isso é muito precioso. E por que é tão precioso também? Num outro fato. Irmãos, desde que o Senhor Jesus veio, nós entendemos que inaugura-se os últimos dias. Então hoje, nós já podemos dizer que nós já estamos na época escatológica. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E notem que nos últimos dias, quando Jesus fala dos sinais, quando os apóstolos falam dos sinais, fala que haveria terremotos em vários lugares, fomes, pestes, muitas coisas aconteceriam nos últimos tempos, como tem acontecido. Mas algo que não é muito falado é que haveria uma explosão de falsos ensinos. Que haveria uma explosão de falsos ensinadores, de enganadores, que subverteriam o Evangelho. E se nós notarmos que cresceria muito o falso ensino, cresceria muito os falsos profetas, os falsos mestres. Esses falsos mestres, geralmente, eles têm algo que mexe com a cabeça da pessoa. E isso ia se multiplicar muito, porque para que o falso mestre pudesse apoiar sua falsa doutrina, ele iria fazer isso através de sinais e maravilhas também. Isso não é escondido, não é oculto nas Escrituras, que até mesmo em Apocalipse mostra que os que vão ensinar o falso evangelho poderão fazer falsos sinais ou operar sinais. E por que esse versículo em especial que João ele registrou é tão importante para nós? Porque além de nos transmitir vida eterna, ainda não nos deixa como presa fácil dos falsos ensinos. Não nos deixa como presa fácil dos falsos ensinos. Por quê? Porque o que Deus requer de nós é que nós criamos aquilo que já está registrado. Então, não exige de nós que nós venhamos a crer nos milagres contemporâneos, nos milagres da nossa época agora. Então, vamos colocar isso como um assunto prático. Imaginem vocês que se levante uma pessoa e essa pessoa começa a ganhar importância no mundo, ou notoriedade. Só que essa pessoa está ensinando um falso evangelho, mas muito parecido com o verdadeiro evangelho. Só que essa pessoa começa a ganhar notoriedade, começa a ganhar vida, pessoas começam a aderir àquilo, começa a aderir, essa pessoa começa a operar milagres ali, começa a ter pessoas recebendo vista, cegos enxergando, começam as pessoas a serem curadas ali.
E de alguma forma, esse homem, ou esses homens, começam a incutir na cabeça das pessoas que se a pessoa não crê naquilo que está sendo feito ali, essa pessoa está perdida. Essa pessoa é incrédula. Essa pessoa não está no caminho. E, portanto, essa pessoa está perdida. Porque isso acontecerá. Já está acontecendo, mas tomará muito mais corpo daqui para frente. Tomará muito mais corpo. Então, se alguém começar a incutir por mensagens diretas ou indiretas, de que se você não crê, se eu não crer naquilo que está acontecendo ali, nós estamos perdidos porque nós somos incrédulos, você não precisa crer. E isso não é só uma dica, mas é um tesouro precioso. Porque esses homens com uma lábia muito grande, eles vão conseguir fazer com que as pessoas venham cada vez mais a aderir ao que eles estão ensinando, exatamente porque as pessoas não conhecem as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras, vão cada vez mais aderir àquilo que eles estão ensinando, um falso ensino, e a Bíblia diz que eles enganarão a muitos. Jesus não diz, muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Quantos já leram isso? Principalmente em Mateus 24. Depois, se você ainda não teve contato com essa parte da Escritura, leia lá para você ver. Muitos virão em meu nome e enganarão muitos. Mas como pode estar vindo em nome de Jesus, mas enganar muitos? Sim, tem como. A pessoa jamais, se ela quer pegar o falso ensino, ela vai negar declaradamente a Cristo. Ela vai falar de Cristo, mas ela vai enganar. E esse versículo é importante. Por que ele é tão importante? Porque Jó aqui nos mostra que nós não precisamos crer nas coisas de hoje em dia. Ah, mas poxa, você não crê então que Deus pode curar? Eu creio que Deus pode curar, Deus é soberano. Mas não a partir do momento em que essas curas, esses sinais revelam um falso ensino, ou começam a colocar na cabeça da pessoa que a pessoa precisa, a pessoa não crê naquilo que está acontecendo ali, ela está perdida. Por quê? Porque o que Deus requer de nós é o quê? Que nós creiamos naquilo que já foi registrado. Amém. Naquilo que já foi feito. Então, a gente não precisa mais de uma prova nova. Entende? A gente não precisa mais de uma nova prova. Porque nós já temos essa prova definitiva aqui. Esse documento registrado definitivo. Amém. De que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. E se alguém falar para você assim, poxa, mas se você não está crendo no que está acontecendo aqui, olha, acabou de ir uma pessoa ali ser curada. Se você não crê, você está perdido. Você vai falar, olha, o que Deus requer de mim é que eu creia naquilo que já aconteceu, que Jesus fez no passado. Aquilo sim Deus requer que eu creia. Agora, algo que está acontecendo aqui é muito subjetivo. Eu não preciso crer para herdar a vida eterna, porque se eu crer nas Escrituras, eu já tenho a vida eterna. Amém. Entendeu, irmãos? Eu não sei se a igreja conseguiu entender, mas é um ponto de ligação importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E o engano religioso, ele tomará formas e tomará corpo em toda a terra. E se nós não estivermos preparados, se nós não soubermos de algumas coisas das Escrituras, nós seremos presas fáceis dos falsos ensinadores. Se eu achar que eu tenho que crer numa coisa nova para garantir minha salvação, eu não estou crendo na Escritura que já prova que o que já foi feito por Cristo já me garante a salvação. Amém. De modo que eu não vou ser uma presa fácil de um falso ensinamento. Então, se você e eu não vamos ser presas fáceis de um falso ensinamento, nós vamos, porque nós estamos declaradamente no verdadeiro ensino, que é o ensino dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra angular. É nesse fundamento aqui que a igreja foi erguida, irmãos. Amém. Numa palavra até mais elegante, erigida. Então toda casa tem um fundamento. Nós podemos até nos preocupar com os acabamentos, que é muito importante, muito bonito. Mas o maior valor de uma casa é o fundamento, porque se não tiver fundamento, por mais que você capriche
numa tinta bonita, num vidro bonito, numa porta bonita. Se não tiver um bom fundamento, aquela casa pode cair e ser grande a ruína, toda aquela beleza vai acabar. Então o fundamento é o mais importante. E o fundamento que a igreja tem é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é o Cristo, é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. Amém. E para que crendo tenha vida em seu nome. Glória a Deus. Que privilégio para nós, irmãos. Então que nós não decaiamos facilmente, né? Que nós, quando nos aproximarmos das Escrituras, ou quando tivermos um momento de desânimo, que acomete a todos nós, né? Quando nós tivermos um momento de queremos abandonar o caminho do Senhor, quando vier alguma pulguinha, né, atrás da nossa orelha, dizendo assim, abandona tudo isso daí, volte as costas para tudo isso. Por que você se reúne lá? Você vai falar, porque eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Eu creio que Ele de fato veio este mundo. Glória a Eu Deus. creio de fato que as Escrituras foram cumpridas plenamente. Amém. Eu creio na suficiência plena de Cristo. Eu creio que a obra dele é perfeita. Eu creio que não precisará vir uma outra pessoa para completar o que Cristo começou a fazer. Eu creio que o que ele fez já é definitivo, perfeito para sempre. Eu creio que nunca precisará vir uma pessoa e dizer assim, olha, eu vim terminar o que Cristo começou. O que Cristo começou foi importante, sim, mas não terminou. Eu vim para completar a obra de Cristo. Se alguém vier falar isso aí, nós vamos rejeitar, porque nós cremos na Escritura de que o que o Senhor Jesus fez é perfeito, é completo, é suficiente para tirar o pecador do mais vil pecado, é suficiente para tirar aquela pessoa do monturo. Sabe o que é um monturo? É um coletivo, como nós temos peixe e cardume, coletivo de pessoas povos, coletivo de lixo, monturo. Tirar aquela pessoa do maior lixo da incredulidade, que é o monturo, e trazer essa pessoa limpa, regenerada, justificada, purificada, uma nova criatura. Irmãos, é isso que o Senhor veio trazer a nós, uma novidade, e essa novidade já está registrada nos Evangelhos. Amém. Então, irmãos, quando vier o desânimo, quando vier a vontade de deixar o caminho do Senhor, quando vier a vontade de não quero mais, isso aí não tem mais o que fazer lá. Você vai falar, tem sim, porque lá eu estou no meio de irmãos e irmãs amados que creem no Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E crendo, como disse João, vamos completar o versículo toda a igreja, e crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ter vida em seu nome. Então, esses fatos, porém, foram registrados, é um registro. Não é só um escrito, é um registro, para que creiais. Como é importante crer, né? Como é importante crer em tudo que Jesus fez. Porque se nós notarmos, irmãos, um pouquinho antes, nós temos o fato que aconteceu com Tomé. Né? Aqui Jesus já havia ressuscitado dos mortos. João já está finalizando o escrito. E Tomé, ele não estava junto com os outros apóstolos quando Jesus apareceu. Mas 8 dias após esse fato, Jesus apareceu e agora sim Tomé estava com eles. E na primeira vez Tomé falou, quando os apóstolos falaram, nós vimos Jesus ressuscitado. Tomé falou, olha, se eu não ver os sinais nas mãos e nos pés, de modo algum vou crer. Não tem como eu crer. Eu preciso ver. E aí Jesus aparece 8 dias depois, agora Tomé está, e Jesus mostra logo os sinais. Olha aqui, ó, Tomé. Veja minha mão e meu pé, que sou eu mesmo. Tomé se ajoelha e fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou, porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Quando Jesus relata, quando João relata, registra essa fala de Jesus, bem-aventurados que não viram e creram, ele está falando de nós.
Você viu os sinais nas mãos de Jesus? Nós vimos ele pregado na cruz. Nós vimos a sua ressurreição. Nós não estávamos lá, mas nós cremos no testemunho que o Espírito Santo dá. Amém. Amém. Então esse testemunho vindo e trazendo fé ao nosso coração nos transforma em bem-aventurados. Então, bem-aventurada a irmã Eliette, o irmão Leônio, o irmão Maércio, Guilherme, todos nós que estamos aqui, porque nós cremos Amém. que de fato Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. E pode ter a plena certeza que quem garante a vida eterna não é esse pregador que vos fala, não. Quem garante a vida eterna é o Senhor Jesus. Ele disse da vida eterna. Nós irmãos viver eternamente com Deus. Maravilhoso demais. Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Amém. Aquele que veio do céu, entrou aqui na terra, nasceu, foi registrado o seu nascimento, foi registrado a sua vida, os seus ensinamentos, foi registrada a sua obra, seus milagres, seus sinais, e foi registrada a sua morte e ressurreição, para que isso venha até nós e para que nós creiamos que Ele é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e para que nós tenhamos vida em Seu nome, é o Seu nome que nos garante. Amém. Amém? Amém. Por isso eu gostaria que você estivesse orando comigo nesse momento. Que você pudesse agradecer pela vida do Senhor Jesus. Amém. Não somente pelo registro, mas pela conservação desse registro. Porque imagine, irmãos, para a palavra chegar até nós, até hoje, quantas coisas não se passaram. Como disse o mestre Gamaliel, que foi aquele que ensinou Paulo, disse: olha, se for coisa dos homens, pode deixar como está, porque passará, o tempo vai fazer com que passe. Mas se for de Deus, não podereis apagar, mas pelo contrário, veja que não esteja lutando contra Deus. Então, se esses registros fossem coisa de homem, o tempo mesmo cuidava para apagar. Mas como não é de homens, é algo de Deus para nós, para a igreja de Vila Santa Maria, não se apagou pelo tempo, mas chegou até nós como algo vivo, como algo verdadeiro, como algo trazido pelo Espírito Santo de Deus, como algo que chega ao nosso coração. E essa tinta que foi registrada aqui, salta das Escrituras, agora ela cola, ela registra no nosso coração, e registra no seu e no meu coração que Jesus é o Cristo. Que grandiosa foi a sua misericórdia, grandiosa foi a sua obra na cruz, grandioso foram os seus milagres, grandioso foi tudo aquilo que Ele fez nos seus ensinamentos, porque tudo que Ele nos disse, Ele não falou de si mesmo, mas tudo quanto Ele ouviu do Pai, Ele nos deu a conhecer. Esses ensinamentos mostram que Jesus veio porque o Pai o enviou. E quão grande foi esse oferecimento do Filho de Deus, Ele se ofereceu por nós. Ele veio para nos dar vida, nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Ele veio para nos dar justificação, nós que éramos pecadores, convictos do pecado. Ele nos trouxe vida estando nós mortos. E hoje nós podemos louvar o Senhor, cantar em júbilo ao nome do Senhor. E Ele faz uma grande obra em toda a igreja. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por o Senhor ter enviado o Seu Filho ao mundo, Senhor. Obrigado, Pai, porque no Senhor Jesus o Senhor nos trouxe vida, Senhor. No nome de Jesus o Senhor nos trouxe esperança, Pai, de estarmos para sempre com o Senhor. No nome de Jesus o Senhor nos trouxe esperança, Pai, de que nós não vamos morrer no nosso pecado, Senhor. Pelo contrário, Pai, o Senhor Jesus nos limpa, Senhor. Tira de nós toda a mancha, tira de nós toda a mácula do pecado, Senhor, toda a culpa do pecado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque os fatos que ocorreram, que foram registrados, Senhor, são verdadeiros, Pai, não são falsos, Senhor. E eles provam, Pai, que Jesus é o Teu Filho, Pai, aquele que o Senhor ungiu, Pai, para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus veio da descendência de Davi, cumprindo assim as Escrituras, Pai, tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, Senhor. Tudo que estava registrado, Pai, foram realmente cumpridos, Senhor,
E hoje nós podemos ter plena certeza de fé, Pai. Hoje nós podemos, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor, dar glória àquele que é verdadeiramente digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a ação de graça. Nós podemos confiar na nossa vida, nós podemos confiar na nossa família, Senhor. Nós podemos confiar cada ato da nossa vida na mão do Deus Todo-Poderoso, na mão do Cristo, Filho do Deus vivo. Nós podemos confiar, Senhor, em Ti, Senhor, a cada momento, Pai. Nós podemos confiar que o Senhor é nosso Deus, do Senhor nós somos, Pai. Nós fomos comprados, Senhor, pelo sangue do Teu Filho na cruz, Senhor. Nós fomos comprados, Senhor, e hoje nós somos do Senhor, Pai. Nós temos o Senhor, nós temos um proprietário, Senhor, que é o Senhor, Pai. Que nós a cada dia saibamos disso, Pai. Que se vier, Pai, o desânimo, nós não vamos cair, Pai, na tentação de abandonarmos a fé do Senhor Jesus, Pai. Mas pelo contrário, Senhor, por mais que o mundo tente nos afastar de Ti, nós vamos perseverar em Ti, porque nós cremos que a nossa perseverança não vem de nós mesmos, mas vem porque o Senhor é nosso pastor, o Senhor é poderoso para garantir a nossa perseverança e a nossa salvação. Fica conosco, Pai. Fica aqui, Senhor, com a igreja de Vila Santa Maria, Senhor. Que o Senhor dê o crescimento, Pai, na graça e no conhecimento. Se for a Tua vontade, que venham vidas a crer aqui juntamente conosco e ser aqui, Pai, conosco, membros do Teu corpo, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós colocamos cada ato aqui da igreja, os louvores, Senhor. Cada ato, Senhor, da evangelização, Pai, as aulas de música, Senhor. Nós colocamos cada ato aqui da igreja, porque nós esperamos inteiramente, Pai, no nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o nome do Teu Filho, Pai, que o Senhor nos providenciou a salvação e a vida eterna. Nós entregamos a igreja em Tuas mãos, não somente aqui, mas a igreja de Vila Terezinha e todo o Teu corpo, Senhor, espalhado por toda a terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai, fica conosco. Obrigado, Senhor. Amém.